Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para a tua vida. Amanhã de segunda-feira, mais um dia aqui que o Senhor nos concedeu para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por esse dia maravilhoso. Quero te convidar a se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus nessa manhã de hoje. Pega a tua Bíblia, abre aí no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, para a gente se fortalecer da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Senhor Jesus, nessa manhã de hoje, nos colocamos aqui, Pai, diante de Ti. Te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, pela nossa vida, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor entra na nossa casa nessa manhã de hoje, traga paz, traga alegria, Senhor, traga paz dentro do nosso lar, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos nessa manhã de hoje, faça tão somente o Teu querer, a Tua vontade. Fica conosco, Pai, e nos ajuda nesse dia de hoje. Toma a frente, toma o primeiro e o melhor lugar, Pai. Seja conosco, no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conheça plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exorta-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobretudo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nestas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa para as nossas vidas nessa manhã de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exortação do apóstolo Paulo, a Timóteo, ao seu filho Timóteo, seu filho na fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo está exortando a Timóteo a ser modelo, a ser exemplo para os fiéis, a que ele viesse se tornar uma pessoa verdadeiramente modelo para aquelas pessoas, e que ninguém viesse desprezar a sua mocidade, mas que antes ele se tornasse modelo dos fiéis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e esse deve ser o meu e o seu procedimento.
Nós como fiéis, nós como cristãos, nós precisamos ser exemplos, nós precisamos ser modelo para as pessoas. As pessoas elas precisam olhar para mim e para você e enxergar uma pessoa verdadeiramente a qual elas desejam, né? Aleluia, conhecer a Jesus para se tornar igual, né? Como nós. Nós não podemos ser exemplos ruim para as pessoas. Nós temos que ser um exemplo bom. As pessoas têm que olhar para mim, para você e enxergar Cristo em nós e querer verdadeiramente conhecer esse Deus que fez essa transformação na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele diz para Timóteo, né? Paulo fala para Timóteo que ele não viesse, que ninguém viesse desprezar a mocidade dele, mas que antes ele se tornasse, né? Na palavra e no procedimento. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra e no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Temos que ser exemplos. No nosso proceder, as pessoas elas estão nos observando, as pessoas elas estão nos vendo. A palavra já nos diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho que está em nossa volta. Por isso que nós precisamos verdadeiramente ser cristãos fiéis ao Senhor, ser verdadeiros cristãos que tenham o que as pessoas olhar e se espelhar e querer verdadeiramente conhecer esse Deus para se tornar uma pessoa como nós. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No procedimento, no amor, precisamos, né, demonstrar esse amor que Cristo nos amou. Cristo disse: amai uns aos outros como eu vos amei. Nós precisamos mostrar esse amor que está em nós. Na fé, precisamos ser pessoas de fé. Pessoas precisam olhar para mim, para você enxergar a nossa fé, assim como nós olhamos para os homens do passado, como nós olhamos, né, para os exemplos aqui da Bíblia, os heróis da fé, e nós nos espelhamos neles e nós vemos pessoas verdadeiramente de fé. Hoje nós temos que ser esse exemplo, hoje nós temos que ser esse modelo de cristão, que as pessoas possam olhar para mim, para você, aleluia, e enxergar Cristo em nós. No nome do Senhor Jesus e na pureza, precisamos ser puros, separados, nos santificar, para que as pessoas possam enxergar verdadeiramente Cristo na minha vida e na tua vida. Quando Deus apresentou Jó para Satanás, não foi Satanás que falou de Jó para Deus, não, foi Deus que falou de Jó para Satanás. Como foi que Deus falou para Jó, para Satanás de Jó? Como foi que Deus fala para Satanás? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só. Olha como Deus apresentou Jó para Satanás. Um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É esse exemplo que eu e você, que as pessoas precisam ver em mim e em você. As pessoas precisam olhar para cada um de nós e enxergar pessoas íntegras, pessoas retas, pessoas tementes a Deus, pessoas que se desviam do mal, pessoas que não estão embaraçadas, que seus pés não estão embaraçados nas coisas desse mundo, mas que verdadeiramente tem um procedimento diante do Senhor, procede, né, integramente diante do Senhor, caminha verdadeiramente no caminho da fé. Não se deixa ser embaraçado, não se envolve com as coisas desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tem que ser o meu e o seu exemplo para as pessoas. Elas têm que olhar para mim, para você, enxergar esses verdadeiros cristãos, verdadeiros servos do Senhor, que elas possam ter vontade de servir a esse Deus, porque está olhando para mim, para você e está vendo verdadeiramente uma mudança, uma transformação. Aleluia! E Paulo diz assim para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Permanece na verdade. Você aprendeu a verdade, você aprendeu a verdade, permanece naquilo que você aprendeu, que fazendo assim salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Então, que no nome do Senhor Jesus, nesse dia de hoje, é uma palavra de exortação para a nossa vida, para que nós venhamos verdadeiramente ser exemplos, ser modelos, né?
E não é fácil ser modelo, não é fácil ser exemplo para as pessoas, mas nós precisamos ser, porque a partir do momento que nós colocamos a nossa vida aqui diante do Senhor, verdadeiramente nós precisamos ser moldados à palavra de Cristo. E não a palavra se moldar a nós, nós que temos que nos moldar à palavra, aquilo que as Escrituras nos ensinam, para que nós venhamos ser exemplo, ser modelo para as pessoas que estão nos observando, para as pessoas que estão em nossa volta, para aquelas pessoas que estão conosco, dentro da nossa casa, os nossos familiares. É o verdadeiro testemunho dentro da nossa casa, quem realmente nós somos de verdade. Então, que no nome do Senhor Jesus, nesse dia de hoje, você possa verdadeiramente aplicar a palavra de Deus na tua vida, para que verdadeiramente você venha ser exemplo para as pessoas que estão em sua volta. Amém? No nome do Senhor Jesus, essa é a palavra de hoje para a minha vida e para a tua vida, palavra de exortação para cada um de nós. Amém? No nome do Senhor Jesus, Deus vos abençoe, Deus vos dê um dia de paz, em nome do Senhor Jesus. Curte e compartilhe os vídeos, se inscreve aqui no meu canal, você que ainda não é inscrito. Amém? Em nome de Jesus, Deus vos abençoe. Fica com o Senhor Jesus.